Pai, nós estamos aqui, Pai, para ouvir o Senhor, para também te adorar, glorificar o teu nome. Obrigado pela tua presença durante o louvor. Vemos que os céus estão abertos sobre este lugar. E nós queremos, Pai, que assim o Senhor vai continuar falando aos nossos corações, meu Deus. Obrigado, tudo isso é para ti. E nosso coração hoje está voltado, atento à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A segunda epístola, segunda carta de Paulo a Timóteo, é considerada a última carta de Paulo, né? E ali no última carta dele, no último capítulo, no capítulo 4, há coisas interessantíssimas ali, querido, que nós já conhecemos. Inclusive aqui nessa igreja, esse trecho tem sido lido assim, abundantemente, né? Tem sido bastante lido. E foi numa dessas leituras que eu comecei a meditar no que está acontecendo ali. Vamos abrir lá em 2 Timóteo, vamos ler do 6 ao 8. Lembrando que já era o final da carta, Paulo aqui ele vai revelar que ele já sabia que estava para ser morto. Ele sabia que ele estava para ser oferecido, na linguagem dele, né? Como libação. Libação era uma espécie de oferta em que um líquido era derramado. Ele estava se considerando que ele ia ser derramado em oferta a Deus. Interessante, vamos ler assim. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Aí vem um dos trechos mais emocionantes e fortes da Bíblia, que diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Para facilitar a vida do editor, né? Tem gente também nos assistindo nesse momento pelo YouTube, por toda a eternidade, até Jesus voltar, né? Esse vídeo vai estar aí na nuvem. Então, para facilitar a vida do editor, um título que eu daria para essa palavra seria Entendendo o combate, a carreira e a fé. Ou somente o combate, a carreira e a fé. Porque Paulo ele fala aqui dele, mas ele deixa uma pista. Deus dará essa coroa que ele menciona aqui não somente a ele, mas também a todos os demais que amam a sua vinda. Quantos amam a vinda do Senhor aqui? Diga amém. Ansiamos por ela, né? Interessante. Ele deixa uma pista aqui, quer dizer que o que ele falou acima para ele também é interessante para nós. Combatermos o combate, completar a carreira, guardar a fé. Quando eu li isso aqui, a palavra nos manda ler e meditar na palavra, nela mesma. Por que meditar? Porque há coisas ocultas, querido, não ocultas, mas há coisas mais profundas do que às vezes nós vemos. Por exemplo, se Paulo falou que combateu o bom combate, você sabe o que isso quer dizer? Que podemos combater o mau combate. Quer dizer também que podemos combater combate algum, não combater combate nenhum. Se Paulo falou que ele completou a carreira, e carreira aqui a gente vê essa palavra hoje, a gente lembra de uma carreira artística, de uma carreira literária, de uma carreira militar, lembra de carreira nesse sentido, mas quando Paulo escreveu essa palavra aqui, ele estava pensando em corrida,
numa pista de corrida em que você tem que sair de um ponto e completar aquele circuito. Completar a corrida. Ou talvez ir de um ponto A para um ponto B. Né? Há uma história famosa de um soldado que ele, para avisar, daí que vem a origem maratona, foi numa planície um lugar que chamava Maratona. O soldado, ele correu 42 quilômetros na antiguidade para avisar que eles tinham ganho a batalha. Chegou lá, diz a lenda ou a história, que ele anunciou essa vitória e morreu. Daí vem a origem da maratona. É interessante que naquela maratona, naquela corrida que esse soldado fez, o objetivo não era chegar em primeiro, era simplesmente completar. Ele queria completar e tinha um objetivo claro, anunciar uma vitória lá na frente. Eu não sei se Paulo estava pensando nisso aqui nessa hora. Talvez sim. Mas ele não está falando de uma carreira, de uma competição. Ele está falando em completar um percurso. Novamente, se Paulo está alertando, se ele está lembrando, se ele está assim, feliz porque ele completou a carreira, quer dizer que é possível não completar a carreira. É possível talvez nem começar a carreira, a corrida. É possível talvez correr a metade e não completá-la. Correr 90% e não completá-la. Por último, Paulo se alegra muito que ele guardou a fé. Olha, eu guardei a fé. Espera lá. Então é possível você não guardar a fé? Eu digo mais ainda, essa carta Paulo está escrevendo para Timóteo, que era um filho espiritual dele. Nós também, de uma certa maneira, queridos, somos filhos espirituais também do apóstolo Paulo, de uma certa maneira, porque ele foi um apóstolo dos gentios, né? Assim chamado. E nós viemos de povos, a maioria de nós de povos gentios. Então, isso também ele está falando como se nós também podemos nos colocar aqui no lugar de Timóteo e ouvir com atenção esses conselhos. Já parou para pensar nisso? Que você é um Timóteo aqui também. De uma certa maneira. E ele fala, guardei a fé. É possível, então, você não guardar a fé. Não preservá-la. Eu digo mais, quando a gente lê esses 3 pontos que Paulo aqui pontua, a gente começa a pensar em combinações. Puxa, é possível eu combater o bom combate, mas não completar a carreira e nem guardar a fé. Ou talvez seja possível combater um bom combate, não completar a carreira, mas guardar a fé, ou não combater, mas completar uma carreira e não guardar a fé. Há combinações, parece que são 3 coisas independentes uma da outra. E Paulo está falando a crentes. Ele não está falando aqui de salvação. Quantos compreendem isso? Aqui ele não está falando de salvação. Ele está falando de propósito. De cumprir o plano de Deus. E eu comecei a pensar, puxa, há personagens bíblicos que a palavra diz que toda a Escritura é feita para o nosso ensino. Será que há exemplos disso na palavra? Eu comecei a me lembrar de alguns. E eu vou tomar uma liberdade aqui de não ler todos os versículos. Se você está na fé há pouco tempo, ou se não está ainda, procure alguém que poderá te explicar, anote os detalhes do que virão aqui. Eu vou mencionar algumas histórias que nem todos aqui talvez sejam familiarizados, mas a maioria eu acredito que seja. Mas anote, querido, anote e vá pesquisar. Eu comecei a lembrar de alguns personagens. Por exemplo,
Eu me lembrei de Jonas. Jonas, está no livro de Jonas essa história, ele estava ali um dia, foi chamado por Deus para ir pregar para Nínive, uma cidade terrível, de pecado, de absurdos que eles faziam. Eles eram considerados um povo muito mau. Um dos castigos que eles faziam para prisioneiros capturados era, eles tinham técnicas de arrancar a pele da pessoa viva, preservando ela viva, não deixando ela morrer. O máximo possível, para que ela sofresse o máximo possível. Além de outras coisas absurdas que eles faziam. Cultuavam demônios. E Jonas queria mais que esse povo fosse destruído. Esse era o combate dele, esse era o combate de Jonas. E ele foi, quando ele recebeu essa missão de ir lá pregar para a salvação, ele não queria ir, ele fugiu. Fugiu do combate. Eu queria deixar claro aqui que combate são lutas, querida, que podem nos ferir. Lutas que você compra na sua vida. Batalhas. Você está, pastor Adriano, aqui de novo, né, pastor? Eu não caio, não, fica tranquilo. Nunca caí até hoje. Né? Já dancei nessas linhas aí, pertinho, com o fio do microfone entrançando nas pernas, nunca caí. Minha esposa ficava preocupada quando tinha fio ainda dos microfones, né? Mas Jonas, ele resolveu fugir e Deus foi atrás dele, o trouxe de volta, correto? O trouxe de volta e o colocou na batalha de volta. Então ele foi recolocado no bom combate. No final, você percebe que ele completou aquela carreira que ele foi proposta ali, ele foi lá, o povo foi salvo, o que ele não queria, e ele foi para debaixo de uma árvore e pediu a morte. Uma das coisas que a gente percebe, eu comecei a analisar, lembrei de Elias, outro que pediu a morte. Ele combateu o bom combate, matou centenas de profetas de Baal, numa batalha épica, né, descendo fogo do céu, coisa que todo profeta sonha, né, em fazer. Mas depois alguma coisa aconteceu, parece que ele não quis completar a carreira, ele fugiu e pediu a morte. De novo, uma pessoa pediu a morte quando não entende esses 3 pontos. Ao passo que o apóstolo Paulo, querido, se você for ler, vá adiante aí no versículo, mais adiante um pouco, nós lemos até o 8. Leia no versículo 13. Quando vieres, Paulo falando para Timóteo, quando ele vier ao encontro dele, ele está preso, ele está numa cadeia, sabia que o tempo dele estava contado, ele ia morrer, dali ele não ia sair mais. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Para quê? O cara estava com os dias contados, ele estava querendo ainda aprender da palavra. Por que ele esperava um pouquinho mais, né? Perguntava tudo pessoalmente, né? Eu penso assim. Eu pensaria assim, talvez. Não, o que eu vou querer ler antes? Daqui a pouco eu vou estar lá. Mas ele era motivado, querido. Quando você está nos 3 pontos, né? Você está combatendo o bom combate, completando uma carreira e guardando a fé, a tua vontade, ela é renovada todos os dias, as tuas forças, a tua alegria, o teu ânimo. Jesus falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse ânimo vem dele. Mas quando não estamos num desses 3 pontos, principalmente quando estamos lutando lutas que Deus não nos chamou para lutar. Talvez chamou outra pessoa, mas você não.
Eu tenho até medo de mencionar algumas lutas aqui que você pode estar lutando, mas não é o que Deus pediu para você lutar. Porque são lutas válidas muitas vezes, não são lutas inválidas. Mas se você parar para pensar, às vezes não é o que Deus pediu para você lutar. E isso pode te causar desânimo, pode nos causar pedir a morte muitas vezes. É uma coisa muito séria. Mas Paulo, com os dias contados, pediu para trazer uma capa. Eu ia ligar para que capa, pensando bem, assim, no natural, né? Vou morrer mesmo. Deus já vai me derramar? O que eu vou... Eu vou morrer de frio antes? O que tem? Melhor do que atravessado, decapitado, né? Olha, mas Paulo não pensava assim. Ele não se preocupava, porque para ele, querido, a vida continua. Era como se aquela passagem que ele ia passar por ela, né? Aquela porta, a morte para ele era só uma porta a mais na vida dele. Ele não via como uma interrupção, como nós vemos. Ele via como uma continuidade. Então, sim, eu quero uma capa, eu quero continuar lendo. Porque é a minha natureza. Em vez de entrar ali numa depressão, parar de comer, parar de beber. Olha o contraste entre o que aconteceu com Jonas, o que aconteceu com Elias. Para quem não está familiarizado, pesquise depois. Elias e os profetas de Baal. Continua lendo o trecho ali, você vai ver o que aconteceu. Como Elias combateu um combate, venceu. Eu queria deixar uma palavra de ânimo aqui, porque eu lembrei de um outro personagem enquanto eu meditava. Que ele fez tudo errado. Ele não combateu combate algum. Quer dizer, até combateu aqui e ali, mas para a glória dele mesmo. Ele não completou carreira, nem sabia o que era uma carreira. Fé ele até tinha, mas do modo errado. Mas no último momento da vida dele, ele fez as 3 coisas. E fez tão bem que ele foi incluído lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, que foi Sansão. Acho que foi sexta-feira que o pastor Marcelo pregou aqui sobre pessoas que às vezes têm aquela dificuldade durante a vida inteira, mas não desistem de clamar, não desistem de buscar a Deus, de tentar sair do pecado, daquela vida. Sansão, você pode ler também a história dele no livro de Juízes, anota para pesquisar, não dá tempo de ler aqui. Mas ele fez tudo errado. Ele não entendeu quase nada, mas quando ele estava ali na masmorra, cego, sendo zombado por todos, ele cumpriu o propósito para o qual ele foi chamado. Ele destruiu todo os principais daquele povo, dos filisteus, mesmo que para isso ele sacrificou sua própria vida numa batalha, tá? Ali foi como se fosse uma guerra. Ele pediu para ser colocado entre as colunas do local ali do prédio. Pediu para Deus uma vez só mais. Me devolve a super força que o Senhor tinha me dado. Ali ele entendeu tudo de uma vez só. E ali ele batalhou, ali ele correu e completou a carreira. E ali ele teve um entendimento que a fé traz. E ele foi incluído Muitas vezes a gente não entende porque que ele está ali na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, em que Paulo diz, o escritor de Hebreus, diz que aqueles homens ali não eram, o mundo não era digno deles. Aí você olha Sansão, puxa, eu pareço melhor que esse cara. Não é verdade? Deixa eu dizer algo, você é melhor que ele, querido. Porque você tem o Espírito Santo e você também não é. Na verdade,
O que a história de Sansão está ali para te mostrar, primeiro, para não desanimar se você ainda não conseguiu se livrar de algo que te prende, que te afasta dos propósitos de Deus. Segundo, para mostrar que o homem comum e falho, como foi Sansão, foi redimido. E foi incluído entre os homens dos quais o mundo não era digno de tê-los. Isso nos dá esperança de não desistir. Essa palavra que Paulo nos traz não é uma palavra de desânimo. Às vezes, a gente tem que entender que nós podemos olhar esses pontos e falhar em muitos deles. Eu queria ir ponto a ponto, queria que você não perdesse. Quais são os pontos? Combater o bom combate, completar uma corrida e guardar a fé. O que pode te afastar do bom combate, querido? Uma das coisas que pode te afastar do bom combate é o engano. São propostas de combate que vão chegar até você que Deus não te chamou para lutar. Não sei o quê. São coisas que você faz a motivo da tua vida. Faz uma bandeira. Mas Deus não está nem aí para aquilo ali. E você gasta energias, gasta esforços, a tua juventude, o teu ânimo, e Deus não te chamou para fazer aquilo. Não que as lutas sejam ilegítimas, mas apenas talvez Deus te chamou para ser um evangelista, né? Talvez Deus te chamou para ser uma pessoa que vai escrever livros, que vai abençoar vidas. Talvez Deus te chamou para compor canções que vão abençoar vidas. E isso vai ter resistência, vai ter luta, vai ter batalha. Ótimo. Mas às vezes você vai, ainda mais jovens, pode se encontrar com um grupo que ele vai te propor uma causa legítima, não ilegítima. Talvez lutar pela natureza, lutar pelos animais. Ótimo. Nada de errado. Temos que fazer isso. Mas às vezes o que Deus te chamou para fazer é outra coisa. Não sei se eu estou sendo claro no que eu estou querendo dizer aqui. Naquilo que Deus está querendo nos falar aqui. O que pode te afastar da carreira? Da corrida? Eu lembro a maratona, não sei se era maratona, que estava o corredor brasileiro quase na frente, era uma maratona, né? E entrou eu não lembro se era um ativista, que era, uma pessoa, e agarrou ele e fez ele perder a corrida. Todo mundo ficou muito frustrado, né? Eu lembro disso. Mas aquilo nos fala bem o que pode nos tirar da carreira. Alguma coisa que vem. Uma das coisas que eu anotei aqui é roubo da palavra semeada em nós. Sabe, nós temos uma palavra, uma proposta, vá do ponto A ao ponto B. Faça isso. E isso não depende, às vezes, é independente do combate. Mas vá do ponto A ao ponto B, faça isso, complete. Porque o combate, querido, ele é constante. A carreira, ela tem começo, meio e fim. É uma corrida. E dá a entender, assim, Paulo fala de a corrida, porque ele recebeu uma missão. Mas talvez eu e você recebamos várias corridas. Não sei, é coisa a se meditar. Comparando com a palavra, comparando com nossas vidas. Talvez em fase da sua vida há uma corrida proposta. Talvez numa outra fase há outra corrida proposta. Começo, meio e fim. Mas às vezes essa palavra
ela é roubada, a dificuldade da vida. Me lembra a parábola do semeador, né? Que uma das sementes foi sufocada pelos cuidados da vida, né? E abandonou a vida cristã. O que pode te fazer não guardar a fé? Uma das coisas principais que eu vou anotar aqui é mentiras semeadas. Mentiras que você vai ouvir. Eu fico pensando como era difícil ser crente antes, por exemplo, de alguns fatos da Bíblia terem sido confirmados. Você sabia, por exemplo, que até 1800 e algo, finalzinho do século aí, 19, né? Eu não lembro o ano exato, porque eu não separei para falar, me ocorreu agora, mas não havia sido descoberta nada sobre a tal da Babilônia, que a Bíblia tanto falava. Nada, nenhum registro sequer. E os sábios, cientistas e arqueólogos e filósofos da época falavam que era mais uma lenda da Bíblia. Imagine você, crente, chegando lá para estudar nas suas escolas e ouvindo isso. Isso é uma mentira semeada. Isso acaba nos minando a fé. E há Paulo lá em Efésios 6, 12. Antes, na verdade, ele fala, em Efésios 6, 12, ele fala dos principados, potestades, que são os nossos inimigos reais. Mas antes, um pouco, ele fala, né, da toda a armadura de Deus. Ele fala do escudo da fé. A fé, ao mesmo tempo que ela tem que ser guardada, ela nos guarda. Como se fosse um escudo. E fala para guardar dos dardos inflamados. O dardo inflamado ele tem uma característica interessante. Quando ele atinge, o dano não necessariamente é consumado ali. O fogo vai se propagar e vai consumir onde o dardo atingiu. Assim são as mentiras semeadas contra a fé. Elas entram em nós e você às vezes é jovem, está na escola, da faculdade, ouvindo mentiras. E aquilo vai minando a tua fé. O remédio contra isso, querido, é você mesmo buscar a verdade. Pesquisar. Você não é ensinado na escola que existem cientistas que nem crentes são, que não acreditam na teoria da evolução, por exemplo. Mas ninguém fala isso. É considerado uma lei da evolução, não teoria. Não há problema nenhum ser uma teoria. A teoria é de tantas coisas, mas não é uma lei. Mas se você pesquisar, você vai descobrir. Pesquise você mesmo. Pesquise. Cientistas que não acreditam na... Porque ela é extremamente improvável. Ela é, na verdade, impossível. Só porque... Como é que tudo vai vir do nada? Só porque você deu muito tempo para esse nada. Então, claro, eles propõem outras teorias que também não contêm Deus. Mas você por aí já pega uma pista, pera lá. Então eu posso questionar isso aqui. Você mesmo pode buscar a verdade. Mas imagina um jovem que não tem uma raiz muito profunda e fica ouvindo o seu professor ridicularizando o evangelho. Mesmo que 99% do que ele diga sobre tudo que ele ensina seja verdade, aquele 1% pode minar a minha e a tua fé. Se você e eu não estudarmos nós mesmos a palavra, não dependa de outros totalmente para te ensinar. Hoje vivemos numa época em que o conhecimento é difundido, você pode pesquisar à vontade e se você souber selecionar o que pesquisar, você vai encontrar a verdade. Então, a todo momento, as coisas estão querendo nos tirar do combate. O nosso inimigo, né? Nos tirar do combate. Nos dá uma trombada igual aquela pessoa fez com o nosso corredor brasileiro, para nos tirar da corrida e minar a nossa fé. Deixa eu te dizer algo, jovem. Deus é real. Se você está assim,
Esse negócio de Deus é legal ir na igreja, mas... E você ouve frases bonitas, né? Eu lembro um seriado chamado House, que é aquele médico todo inteligente, que era ateu. Ele fala assim, uma das frases que ele fala na série era assim, como é que é? Se você fala com Deus, você é religioso. Se Deus fala com você, você é psicótico. Olha, é engraçado. Vou dizer que é engraçado. Todo mundo ri, e aquilo mina a fé de alguém que não tem raízes profundas. Eu consigo rir e falar, coitado desse cara. No passo seguinte. Mas um jovenzinho que está vendo aquilo ali, pode ser que não. Ele tem que ser ensinado, né? Se for um que vai chegar nos pais e falar, pai, Deus já falou contigo, como é que foi? Por isso que nós temos que orar para os nossos filhos e nossos jovens terem experiência com Deus. Porque a experiência com Deus, querido, nada, ninguém vai tirar. Não é nenhuma filosofia, nenhum pensamento errado que vai tirar. E o mundo, ele é completamente inconsistente. Ele não é coerente. Ensine os teus discípulos, os teus filhos, a levantar as incoerências do mundo. Porque, ao mesmo tempo que pessoas defendem o aborto, eles amam os animais, querem preservar os animais. Mas eles querem assassinar um bebê no útero. Quanto mais nós valemos do que os animais? O que Jesus falou? Quando ele falou sobre os pássaros que ele alimenta, quanto mais valeis do que os pássaros? Eu meditei muito nisso já, eu falei, puxa vida, nós valemos mais do que os animais. Nós não somos animais. E o mundo tem essas incoerências. A mesma pessoa que defende um aborto ama os animais. Chora quando tem queimada numa floresta. E está certo, devemos chorar, devemos ir lá, tentar apagar, batalhar. Nada de errado com isso. Mas temos que ser coerentes. Temos que ter amor muito maior por bebês que estão sendo mortos no seu útero. Aí você fala de buscar informação. Se você for buscar na internet, o aborto nos Estados Unidos foi legalizado, um dos grandes nomes para que isso acontecesse foi um médico, não vou lembrar o nome dele agora. E ele viajou o mundo provando e querendo provar que não havia problema nenhum, etc. e tal. Até o dia em que inventaram ultrassom. Eu lembro que eu era criança, no Fantástico, na Globo, apareceu uma reportagem chamada O Grito Silencioso, em que se filmava um feto de centímetros. Quando ele recebia a punção para ser sugado, ele abria a boca e gritava. Aquilo chocou tanto esse médico. Se você pesquisar, você vai achar que ele virou um ativista contra o aborto, o maior deles na época. De um maior ativista a favor, ele virou o maior ativista contra. Porque ele viu que era um ser vivo que estava ali gritando. Uma cena horrorosa. Eu lembro, eu era criança, eu vi isso. E recentemente eu vi de novo num vídeo da internet. Lute as lutas corretas. As que Deus te chamou para lutar. Eu queria recapitular só para a gente terminar. O que Paulo nos falou para fazer? Combater, completar, guardar. O que vai tentar nos tirar do bom combate são enganos, propostas que vão chegar para você em tenra fase da vida, para você se dedicar a uma coisa, talvez, que vai te tirar totalmente daquilo que Deus quer. O que isso vai trazer para você? Tristeza, pedir a morte, desolação. O que vai tentar te tirar da carreira são aquelas dificuldades,
né? Que vão vir, talvez, igual na parábola do semeador, e vão te causar também, assim, aquela perda de forças. E o que vai te minar a fé são as mentiras que nos contam todos os dias sobre a nossa fé. E lá em 2 Pedro, se não me engano, nós somos ensinados a estar prontos para defender a esperança da nossa salvação. Isso quer dizer, vá e estude, querido. Estude, porque eu te garanto, eu sou uma pessoa que estuda muito, eu não encontrei incoerência na palavra. E nem entre a ciência e a palavra. Tudo que você parece dizer que há incoerência entre a ciência e a palavra são mentiras. São mentiras. E que nós poderíamos ficar semanas falando sobre elas, mas não vamos fazer isso aqui, até porque está tudo disponível na internet. Além de mentiras também estarem disponíveis. Mas eu queria te encorajar a se vacinar contra esses males que tentam nos tirar, nos fazer combater o mau combate, que tentam nós não combatemos combate algum. Tentam nos tirar da carreira, tentam nos tirar a fé. Vamos ficar de pé? Primeira Pedro 3,15, que fala de estarmos prontos para darmos explicação, né, sobre a esperança que é em nós. Sempre que nos questionarem. Feche teus olhos. Quando o pastor Fabiano já deve ter escolhido uma canção. Eu queria que você pensasse que essa palavra não é para o Joãozinho e para a Mariazinha que não vieram hoje. Até porque eles vão assistir pela internet se você mandar para eles. Uma vez eu ouvi um pastor falar isso e falou também, Deus não fala para ausentes. Essa palavra é para nós, para mim e para você. Para mim também. Então eu queria que agora, enquanto o cântico começa, você fechasse os olhos. Olha a tua vida. Você está no bom combate? Estamos numa carreira? Como é que está a tua fé? Você tem sido firme nas coisas de Deus? Você não tem dúvida alguma? Se você tem dúvida, querido, estude a palavra. Se você não está numa carreira, busque um discipulado. Se você não está combatendo um bom combate, busque um discipulado. E saiba que a principal batalha que o Senhor nos deu foi de irmos e pregarmos o Evangelho. Sermos cartas vivas. Se você olhar lá em Efésios 12, quando ele fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Eu fui olhar o que estava escrito antes, nos capítulos anteriores. Ele deve estar falando de planos, de ministério. Não. Ele estava falando do dia a dia. Esposa honrar o marido. Marido ama as esposas. Ele estava falando de coisas cotidianas. Até que em Efésios 6 ele se lembra de falar: a nossa luta não é contra carne ou sangue. Ou seja, nas coisas cotidianas, nós precisamos entender que estamos numa luta. Feche teus olhos, comece a apresentar a tua vida diante de Deus, dentro desses 3 pontos. Deixe que o Espírito Santo te mostre batalhas erradas. Te mostre corridas que não foram completadas. Jonas foi chamado de volta à corrida e a completou. Sansão nos mostra que a esperança nunca acaba, querido. Sempre vamos poder ser chamados de volta à corrida. E o Senhor está chamando muitos aqui de volta à corrida. Se você quiser, se você sentir de orar por alguém que está aqui, talvez a pessoa do teu lado,
Põe a mão sobre ele, ore com ele, querido. Vamos passar esse momento orando uns pelos outros. Eu não vou fazer apelo, mas eu queria que você orasse. Se você no final de tudo, do culto, quiser oração, venha na frente e a gente vai orar por você. Senhor, o Senhor nos passou essas coisas para que aprendêssemos, meu Deus, como lidar, como andar na vida cristã. Há uma batalha em que às vezes saímos feridos, saímos machucados, mas quando estamos na batalha do Senhor, o Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor renova nossas forças todos os dias. E ainda que envelheçamos, me lembro de Caleb com 85 anos querendo matar gigantes, porque ainda que o homem exterior se corrompa, envelheça, ganhe rugas, cabelos brancos, o homem interior se renova a cada dia. Aqueles que estão na batalha do Senhor serão renovados, voarão como águias, saltarão muralhas. Continue orando, querido.